entre Krishna e um discípulo, um guerreiro chamado Arjuna. Então Krishna, ele foi uma personalidade histórica também, né? Ele é muito mais do que isso, assim como Jesus também é muito mais do que uma personalidade histórica, mas também foi uma personalidade histórica. Jesus viveu pouco mais de 2.000 anos e Krishna viveu pouco mais de 5.000 anos. E ele, entre várias atividades absolutamente sobre-humanas que ele executou na Terra, talvez a mais importante seja esse diálogo que ficou registrado na forma desse livro, Bhagavad Gita. Gita significa canção, e Bhagavat relativo a Bhagavan. Bhagavan é uma forma de nos dirigirmos também a Deus, tem infinitas maneiras e nomes que são atribuídos ao Absoluto. Bhagavan significa aquele que possui todas as opulências, que é a fonte de toda opulência e também é o reservatório de toda opulência. Tudo vem dele e volta para ele. É o descanso de tudo. Eu me lembrei agora que há muitos anos participei de um evento na Globo, naquela Regina Casé, e quem estava lá era a Vera Fischer, que era... Isso faz muito tempo, então ela era mais jovem, naturalmente. E eu bati um papo legal com ela, e ela muito bonita, foi Miss, né? Vocês sabem, né? E eu perguntei para ela de quem era a beleza dela. Aí ela ficou sem saber responder. Como assim, de quem é a minha beleza, né? Eu falei, pois é, né? Eu vou te ajudar a responder, eu falei para ela. Quanto tempo você ainda vai estar bela, né? Ela falou, não sei, mais uns 5, 10, 15 anos. Eu falei, pois é, depois a beleza vai embora, né? Ela vai para onde? Da mesma forma que ela veio de alguma fonte, ela volta para essa mesma fonte. Não só a beleza, o poder, a fama, tudo vem de uma fonte e volta para essa fonte. E esse nome Bhagavan significa isso, aquele que emana infinitas opulências, e todos nós pegamos emprestado um pouquinho e depois temos que devolver e temos que fazer um bom uso disso, né? Todas essas facilidades que nós recebemos, especialmente na forma humana de vida, que é uma condição muito favorável. A gente está numa situação ideal para a vida espiritual. Segundo todas as nossas escrituras, a gente está vivendo num plano que é muito favorável. Primeiro porque a gente não está tão feliz, não está desfrutando tanto, né? Existe um defeito de fábrica na Terra, que as coisas nunca saem do jeito que a gente imaginava, né? Sempre alguma coisa dá errado, dá uma inquietude. E por outro lado também não estamos sofrendo tanto a ponto de nem conseguir pensar em espiritualidade. Então a vida humana é dito que é a vida perfeita. Existem planetas superiores, celestiais, que o nível de desfrute é tão grande que ninguém pensa em vida espiritual, e planetas inferiores que o nível de sofrimento e o karma é tão pesado que ninguém consegue também pensar em vida espiritual, mas a gente está mais ou menos numa condição de liberdade, né? Basta desejar. Isso é enfatizado nas nossas escrituras. Tudo começa com o que é chamado de Shraddha, que é o desejo preliminar. Se a gente deseja compreender se isso é despertado dentro da gente, e segundo a própria Bhagavad Gita, esse desejo de, assim, essa coisa de você ficar indagando e tentar entender os mistérios da existência, entender o eu verdadeiro, entender o que é o Dharma, o que é o nosso dever, e praticar uma disciplina espiritual, uma pessoa chega a esse ponto depois de muitas vidas. Existe até um verso que Krishna fala sobre isso. Bahuranjamanam ante gyanavam prapadyante vasudeva sarvam iti samahatma sudulabha. Entenderam, né? Tem mesmo Mahatma, entenderam, né?
a palavra Mahatma, grande alma, né? Esse verso que já diz que Bahunandya Manamate, só depois de muitos nascimentos e mortes, é que uma pessoa começa a entender que, peraí, realmente para eu encontrar essa satisfação interior, eu vou precisar investir na vida espiritual, né? Vou precisar buscar Jnana, conhecimento espiritual. Vou precisar mudar meus paradigmas, né? Começar a entender que essa vida não é simplesmente... não deve ser utilizada para satisfazer as demandas do corpo material, porque o corpo não é o eu verdadeiro, é apenas um veículo, né? Tem uma analogia que a Bhagavad Gita também faz, que é muito boa. O corpo material como uma carruagem que é arrastada por 5 cavalos, que são os 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato, audição. Os sentidos são muito fortes, como cavalos, né? Que nos arrastam, né? Tanto é que toda a publicidade trabalha nisso, né? Tentando agitar nossos sentidos, né? Então os sentidos são muito fortes, são muito impetuosos, são muito... E não dá para evitar isso. Ninguém consegue falar, vou pegar meus sentidos e vou acalmá-los e vou deixá-los tranquilos. Não é possível, como um cavalo. O cavalo ele tem muita força, né? Tanto é que até o motor do carro é chamado de HP, que é horsepower, que é essa força dos cavalos, né? Uma coisa muito forte. Então a carruagem do corpo é arrastada por esses 5 cavalos, e a mente, que seria o 6º sentido, está conectada aos cavalos, e é como as rédeas dessa carruagem. E é interessante porque a mente é um elemento, é uma ferramenta muito misteriosa, né? É difícil você definir o que é a mente, né? A gente sabe que ela existe, ela está lá na nossa cabeça buzinando o tempo todo, mas é difícil dar uma boa definição. Inclusive eu já procurei no Aurélio, e a definição é assim, é a inteligência, é a alma, negócio nada a ver, né? Segundo Bhagavad Gita, a mente ela tem 3 funções que são muito importantes, que é o pensar, o sentir e o desejar. Por isso a mente é comparada a um espelho, porque ela tem esse poder reflexivo. A gente interage com esse mundo e começa a pensar, a sentir, a desejar, tem um reflexo, né? E, então a mente, ela não entra em contato com esse mundo diretamente, ela depende dos sentidos, são os sentidos que trazem informações para ela poder processar os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Então os cavalos dos sentidos são extremamente importantes, né? E além da carruagem, seu corpo material, além dos 5 cavalos serem os sentidos, além da mente ser as rédeas, tem uma outra ferramenta que a gente tem agora, que é muito importante, que é a inteligência. A inteligência é o poder de discernimento, e nesse exemplo é comparado ao condutor da carruagem, aquele que conduz a carruagem. Então tudo isso vai cair na prova, viu? Então prestem atenção, né? E a inteligência é o cocheiro dessa carruagem, e aí a pergunta é, quem somos nós? Se nós não somos a carruagem do corpo, se nós não somos os sentidos, não somos as rédeas da mente, não somos a inteligência, porque nem a inteligência nós somos. Tanto é que é muito raro você encontrar um ateísta que não seja intelectual. Os ateístas são intelectuais, porque se acham, né, e querem entender tudo racionalmente, e Deus está além do alcance do intelecto, né? Nosso intelecto, por maior que seja, né, nós somos limitados, Deus é ilimitado, e por mais que nós nos aproximemos dele, o limitado vai estar sempre numa distância ilimitada do ilimitado, né? Porque ele é ilimitado. Então, mesmo matematicamente falando, o finito não vai alcançar o infinito por esforço próprio. Inclusive, Bhakti Yoga parte desse princípio, que o limitado não vai compreender o ilimitado, o finito não vai acessar o infinito, o insignificante não vai acessar o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso, o infinito, o ilimitado, pode se revelar ao limitado.
Senão ele também seria limitado por lógica. Então é uma revelação espiritual que vai depender da nossa humildade, do nosso desejo, como eu falei no início, né? Buscar isso. Jesus fala isso, né? Buscai que batei na porta que eu vos abrirei, não é? A gente tem que fazer a nossa parte e as coisas começam a acontecer. Então, eu estava dando o exemplo da carruagem. Carruagem é o corpo, os sentidos do cavalo, a mente, as rédeas, a inteligência, o cocheiro, e nós, nessa carruagem, somos passageiros. Nós estamos de passagem, vivendo temporariamente nesse corpo, e temporariamente mesmo. Porque Krishna diz, na Tuevahanja, Tunashana, Tuanamedjanadipaha, nunca houve um tempo, ele diz para o discípulo dele, Arjuna, que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis, porque era uma batalha, e nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Ou seja, somos eternos. Se somos eternos, o passado não teve começo, sempre existiu. E o futuro nunca vai acabar, sempre vai existir. Então, estar dentro de um corpo por um período de, no máximo, 100 anos, é um piscar de olhos no meio da eternidade, no meio de dois pontos infinitos. Isso é uma coisa muito pequena. Por isso que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de nos autorrealizar, de nos autoconhecer e de realizar Deus vivendo em função da carruagem só. Não podemos, né? Isso aqui não. A vida espiritual significa o seguinte: cada cavalo está indo para um lado. Então vamos alinhar os cavalos, as rédeas estão soltas, vamos assumir as rédeas. O cocheiro está com uma venda nos olhos, vamos tirar a venda dos olhos para que a gente consiga fazer com que essa vida seja realmente uma jornada auspiciosa, agradável, que a gente saiba para onde a gente vai, né? Isso é muito importante. Então, o fato de nós estarmos dentro dessa carruagem do corpo, isso é uma bênção também. Não é um problema. Às vezes a gente pensa, poxa, mas a alma ela é eterna, ela é transcendental, ela está presa dentro de um corpo. O problema não é estar num corpo. O problema é o que a gente está fazendo com esse corpo. A gente pode fazer coisas maravilhosas com ele. Não é um problema ter um veículo. O problema é não saber dirigir ou estar embriagado, não seguir as regras de trânsito, né? Aí sim é um problema. Mas yoga, vida espiritual, significa aprender a dirigir, aprender a tirar a carteira de motorista. E por isso nos acostumamos com regras, né? Yamas, niyamas, certas coisas podem ser feitas, devem ser feitas, outras coisas não podem ser feitas. Dirigindo é assim. Você tem coisas que você precisa fazer, você precisa dar seta, você precisa frear, você precisa parar no sinal vermelho, e certas coisas não pode fazer, não tem jeito, né? De buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, quer disciplina, né? Ela quer disciplina, ela quer um pouco de austeridade, né? Senão a gente não sai do lugar. Mesmo materialmente falando assim, ninguém chega muito longe se não é um pouco austero, né? Se não tem disciplina. Então isso tudo é muito importante. Inclusive, Bhagavad Gita fala sobre 2 trilhos que são muito importantes na vida espiritual.